Bora lá, galera, mais um vídeo aqui do nosso canal e vamos falar sobre Flamengo e Corinthians. Bastidores aí desse jogo está quentíssimo. É dirigente dando declaração sobre o jogo do Goiás e Corinthians que foi adiado, né, no último final de semana, né? E o Flamengo aí vem tentando de tudo que é jeito aí brigar com o Corinthians fora de campo. Marcos Braz já disse que fora de campo o Flamengo não vai perder, né? E o Corinthians hoje, né, o torcedor corintiano deu hoje aquele gás à equipe. 27 mil torcedores foram presentes ao estádio aí, ver o treino, né, do time do Corinthians. O Corinthians fez seu último treino antes de viajar para o Rio de Janeiro para poder fazer a grande final da Copa do Brasil, jogo de volta com o Flamengo. E bora acompanhar, galera, tudo que passou aí, né, os torcedores corintianos aí presente no treino do Corinthians, né? Vamos lá acompanhar o linha de passe, lembrando que o link vai estar na descrição, crédito total a ESPN do Grupo Disney, o link vai estar na descrição e bora lá acompanhar o vídeo porque tá muito legal. Para o melhor da Copa do Brasil. Futebol internacional, né? Foi, e olha como foi, foram 48 minutos de futebol internacional e passaram assim vamos fazer rapidamente. Vamos fazer mais vezes. Be my guest. Por favor. O Corinthians promoveu o treino aberto. 27 mil pessoas estiveram, não lotaram, porque o estádio comporta bem mais gente, mas estiveram. No estádio do Corinthians, nós temos as imagens. 27 mil numa segunda-feira. Gente, é gente demais. É público grande em jogo de futebol no Brasil. Se você pegar esse público, jogos do Brasileirão, comparar. E é aquela linha de aero, né? Tem muitos aero, que são as torcidas que vão escoltando o time até os aeroportos, em vésperas de grande jogo. A câmera dá uma chicoteada. E a torcida do Corinthians fez isso. Não é a primeira vez, né, que o Corinthians promove esse treino aberto. E é a oportunidade que muitos aqueles que não têm condição de pagar um ingresso caro nos dias de jogos, eles ficam cara a cara com os ídolos. Então, eu só vejo coisas positivas nessa iniciativa. E eu acho até mais legal, mais adequado até do que as manifestações, de repente, em outros lugares públicos, que você pode causar algum tipo, né, de transtorno, de confusão e tudo mais, para gente que tem outros objetivos, outras coisas para fazer. No fim das contas, o lugar mais adequado para a gente ver manifestação de torcida é justamente no estádio. E é legal que o Corinthians dê essa possibilidade dos torcedores entrarem no estádio e saudarem o time dessa maneira, fazerem a festa como quiserem fazer, né? Enfim, acho que é o que você falou. Você só tem ponto, você só tem aspecto positivo nesse tipo de manifestação. A discussão, vou deixar, né? Deixa o Birner, Bueno falarem, é assim, no que isso influencia, se isso ajuda ou não. Olha lá, o Birner já jogou pro Bubu. Até fácil. Bom, meu pai me ensinou desde pequenininho, torcida não ganha jogo, torcida em treino muito menos, né? O Corinthians, a última vez que esteve na final da Copa do Brasil, com o Jair Ventura no comando, ele fez algo parecido contra o Flamengo, semifinal, e deu certo. Fez coisa parecida contra o Cruzeiro na final e não deu certo, né? Então, torcida por torcida, temos as duas maiores torcidas do país envolvidas nessa decisão, né? Não acho que é isso que vai fazer realmente a diferença. Eu acho legal muito pelo lado social, né? Porque hoje a gente está falando aqui sobre dinheiro, muita gente fica excluída dos estádios, essa é a verdade. Inclusive o Corinthians, que é um time muito popular na sua arena, tem quase sempre a ocupação máxima, mas basicamente só os torcedores, né? Gente que tem um pouquinho mais de dinheiro. Muitos corintianos, muitos flamenguistas das classes mais baixas da sociedade ficam alijados desse processo. Então, um treino aberto é uma oportunidade para muita gente que não consegue ir até Itaquera ver um jogo do Corinthians, poder acompanhar. Então, por esse lado, eu acho muito bacana. O Corinthians ainda tem isso, que veio do fim de semana em que o time não atuou, né, e brigou para não atuar porque sua torcida não estaria presente. Tem uma frase histórica do Vicente Mateus, né? Onde a fiel não estiver, o Corinthians não entrará em campo. Né? O Corinthians só entra em campo, né, quando a sua torcida puder estar presente. O Vicente Mateus, se fosse o presidente do Corinthians hoje, acho que contestaria ou brigaria com as autoridades em São Paulo para acabar com a torcida única, né? Essa briga que o Duílio agora está aparentemente levando por conta do jogo Goiás, vamos ver se ele consegue estender para São Paulo, já que as coisas estão voltando, né? Bandeiras com mastro e tal. De repente, né, isso possa ser revisto. Mas eu não acho que isso vai ser, sinceramente,
cortando a bola levantada pelo Jean e empurrada pelo Birner para mim. Não acho que isso vai ser decisivo. É bacana, é bonito, é louvável, a iniciativa é positiva, só que eu continuo achando o Flamengo o favorito. Eu acho, em primeiro lugar, que você coloca... Porque o ingresso do Corinthians é um ingresso não tão acessível para muita gente. E eu conheço pessoas que moram em Itaquera, por exemplo, que têm dificuldade, por questão financeira, de ir ao jogo. O estádio é lá. Isso permite que as pessoas tenham contato com os jogadores, tenham contato com o clube, com o local do clube que amam. Então, primeiro, só por isso já é positivo. Outra questão. Eu acho que o futebol está cada vez mais distante quando a gente fala de jogador e torcedor, né? Muita rede social, o jogador parece, às vezes, dependendo, principalmente quando fica muito grande, alguém com quem as pessoas se identificam um pouco. Se a gente comparar como era a identificação nos anos 80, 90, 70, daí para trás, imagino que mais ainda eu não vivi. Né? Eu sempre digo que eu imaginava, por exemplo, o Zico andando na praia, no Rio de Janeiro. Eu não imagino o Messi andando nas ruas de Buenos Aires, o Neymar andando pelo Brasil, porque viraram como se fossem Mick Jaggers, né? São pessoas muito grandes. E eu acho que quando você promove algo assim, você aproxima o jogador do torcedor. Isso é muito bom pro futebol e mais ainda pro clube que faz isso. Antes de uma decisão, perfeito. Talvez esse contato desperte alguma coisa a mais nos atletas, mas não é isso que vai mudar o resultado do jogo. Ou seja, é algo positivo, aprovo, quero que aconteça mais vezes, inclusive acho que mais treinos deveriam ser abertos, não só esses treinos às vésperas de decisões, como era antigamente. Acho que quanto mais contato o torcedor tiver com o jogador, um contato saudável, melhor é para ambos. E repito, aprovo tal, mas o jogo vai se decidir. Não tem treino, né, Birner? Não tem prejuízo nisso, só pode ter ganho. Tem um grande exemplo que abrir, os caras não conseguem treinar. Não tem a gente está acostumado com o Mundial de Clubes, né? Todo time sul-americano, especialmente o brasileiro, sai daqui aquela multidão, cara, levando ônibus, aeroporto, né, repleto, né, aquela demonstração de amor de todo tipo, fé e tal. E o europeu sai lá de forma blasé e ganha a competição, né? Não é aquela mobilização toda que a gente vê normalmente antes de Mundial de Clubes que vai dar o título à equipe sul-americana. Se pensar exclusivamente do ponto de vista do treino, atrapalha. É diferente. Mas tem um outro lado aí que eu acho que um clube também não é só... Um clube não pode ser tão gelado. Ainda mais um clube que tem raízes tão populares, né, no país todo. Principalmente na região sudeste, a maior torcida da região sudeste é a torcida corintiana. Uma torcida que fez a diferença na temporada inteira, né? Porque jogar em Itaquera foi muito mais difícil para os adversários do que jogar. Não dá para receber o Corinthians. Você ficar assim, agora eu preciso, agora não preciso, agora eu vou trancar tudo. Eu acho que o jogador tem que entender isso, o treinador tem que entender isso, eu acho que eles entendem. Acho que é até algo que espanta. Duvido que essa comissão técnica tenha trabalhado num treino alguma vez na vida com 27 mil pessoas. Isso não aconteceu. E era uma segunda-feira. Se fosse um sábado ou num domingo, o estádio estaria lotado. Que já teve, o Corinthians já registrou públicos até maiores. E tem um lado, acho que deve ter um lado aí da mística, que você tanto gosta. Porque o Corinthians, mística, né? Nos treinos, não é a primeira vez que o Corinthians faz. E o Corinthians já teve mais vitórias depois desses treinos do que derrotas. Então, eu acho que envolve tudo isso. O senhor acredita na mística também, professor? Não acredita na mística. Eu acho a mística uma bobagem. Não acredito, eu acho. Quem que lança disco, o professor acredita até na mística dos... Do quê? Né? A torcida de São Paulo não fez algo semelhante, em menor número, antes da final da Sul-Americana? Acho que teve, não teve? Várias vezes. Na Barra Funda, acho que abriram estadual. Um pouquinho de São Paulinos foram lá antes da final da Sul-Americana. Deram força pro time antes. Eu acho, inclusive, que se você pode fazer o treino que precisa secreto meia hora antes, uma hora antes, o tempo necessário do treino, e abre depois e faz a festa com a torcida. Perfeito. A seleção de 2006 na Copa do Mundo foi criticada por isso, porque os treinos eram abertos demais, as pessoas invadindo para abraçar o Ronaldinho Gaúcho. Mas não havia treino. Não havia treino. Muita gente coloca o fracasso do Brasil na conta da torcida muito envolvida com o time ali. E o time muito envolvido com a torcida, porque eles não treinam. Teve um envolvimento até pessoal. Você lembra que aquela que invadiu e foi abraçar o Ronaldinho Gaúcho? Os treinos eram horrorosos. Sim, era um negócio... Nossa Senhora. Aquilo não podia dar certo. Porque se desse, ele ia destruir o futebol. Você fala, o futebol não precisa de nada, só de festa.
Não é. Teste de talento individual. Às vezes já acontece, né, de vitórias ou títulos já acontecem depois de uma sequência de trabalho completamente errada. Isso acontece, eventualmente vai acontecer. Mas não precisa ser a regra. Mas ali exatamente precisa ser a regra. E ali acho que era um exagero mesmo, né, de trabalho errado. O bichinho da satisfação de ganhar uma Copa do Mundo, né? Porque, se eu não me engano, a Itália ganha e no ano seguinte não passa da fase de grupos. A Alemanha ganha e não passa da fase de grupos. A França, quando tinha sido campeã em 98, não passa da fase de grupos no ano seguinte. O Brasil passou da fase de grupos, mas daquele jeito em 2006. E agora a França parece que está indo no mesmo caminho. Quer dizer, mas uma Copa o do grupo Mundo, da França, não me lembro exatamente, mas vai ter que fazer esforço para não passar. Para não passar da fase de grupos. Marcos Braz, o Corinthians reclamou muito da arbitragem depois do jogo da quarta-feira passada e alguns entenderam até que a reclamação extrapola um pouco o que foi exatamente o ocorrido no primeiro jogo, mas já mirando, né, de repente, sabe, bastidor para o segundo jogo, uma pressãozinha extra em quem vai apitar o jogo decisivo, no caso o Wilton Pereira Sampaio, que é o árbitro, inclusive, que vai representar o Brasil na Copa do Mundo. Foi a vez do Marcos Braz reclamar que o Corinthians não ter jogado contra o Goiás neste final de semana favorece o time corintiano olhando para a decisão da Copa do Brasil. O Flamengo se sente prejudicado porque o rival, em tese, agora descansa. O Flamengo teve que jogar hoje. Eu não vou falar o prejudicado, mas, por exemplo, eu vou falar dos outros. Eu vou falar do Campeonato Brasileiro. Os outros times que estão disputando ali G4, G5, aquelas posições ali, o Corinthians vai jogar depois com o time inteiro. Então não prejudicou só o Flamengo, prejudicou todo mundo. Mas a ordem do STJD você só tem que cumprir. Mas mais uma vez, nem na várzea. Na várzea, qualquer campeonato aí, você com 4 horas antes, você sabe se vai ter ou não. Se está tendo problema ou não no local, se está chovendo ou não. Mas, enfim, deixa para lá. Você ri e é verdade. Ali, uma conversa aqui fora. Não, mas é verdade. Ele fala ali dos outros times e tal. Ele não tá nem aí para os outros times. Ele tá achando que o Corinthians está descansado, mais descansado para enfrentar o time dele. O Corinthians não jogaria com seus principais atletas. Mas é óbvio que o ideal é não jogar antes de uma partida decisiva, no meio de semana, etc. O Flamengo também poupou quase todos os seus jogadores. Ou o Santos. Só o goleiro, aliás, foi essencial para o Flamengo ganhar o jogo. Mas a gente vai entrar de novo no que é o futebol brasileiro. Não deveria ser necessário isso. Não deveria ser necessário o jogo de bastidores. Mas o histórico do futebol brasileiro, e é um histórico muito... Galera, como eu disse, né, não é necessária essa treta toda que está tendo entre Marcos Braz e a diretoria do time do Corinthians. São duas grandes equipes, duas maiores torcidas do Brasil, então tem que focar no espetáculo que é dentro de campo. O que importa é o que vai acontecer dentro de campo. Pode falar o que for fora de campo, porque o que vai valer vai ser o título lá, o futebol entregue aí entre os jogadores, né? E isso daí fica muito feio, essa briga aí nos bastidores, é sempre alguma coisinha acontecendo, e sem contar também que o jornalista também sempre vai instigar também os dirigentes, sempre tá falando alguma coisa, um da declaração aqui, outro daqui. O Marcos Braz, para falar a verdade, ele atrapalha mais do que ajuda. Ele atrapalha mais do que ajuda quando o Flamengo está numa decisão, começa a ficar falando isso, falando aquilo, botando como se o Flamengo já fosse campeão, e não é, o Flamengo não é campeão ainda. Essas tretas só atrapalham os times, e eu espero que não tenha nenhum tipo de violência na final da Copa do Brasil. Espero que seja um jogo justo, tanto dentro de campo quanto fora de campo, que os torcedores se respeitem, porque é isso que o futebol precisa, respeito. Os jogadores precisam se respeitar, o torcedor precisa respeitar também. As equipes, né? Primeiramente tem que respeitar o outro torcedor, todo mundo tem o direito de comemorar, né? E é isso aí, um vai ganhar, outro vai perder, sempre vai ser assim, não adianta, não tem como você ter dois times campeões na mesma competição, um vai ter que ganhar, é final, é isso aí, né? E vamos ver aí quem vai ser o grande campeão. O Flamengo tá com favoritismo, né? O retrospecto do Flamengo jogando em casa é melhor, né? O Flamengo sempre tem vencido o Corinthians jogando em casa, mas é uma decisão, uma grande final. Não colocaria isso na balança, eu colocaria 60-40 para o Flamengo, né? E eu acredito que teremos um grande jogo, um grande espetáculo, independente de qualidade entre os dois times, né? Vai se igualar assim no jogo. Numa final, os jogadores não querem saber quem é melhor, quem é pior, todo mundo corre mesmo, não quer saber. Entendeu? O que vale é o que vai ser entregue dentro de campo. Não adianta sapatinho alto, achar meu time é melhor, já ganhou. Não é assim que funciona, todo mundo sabe. Final
é um jogo agora, ainda mais agora como se fosse um jogo só. Como o primeiro jogo foi 0-0, agora é um jogo só, vale tudo. Quem vencer é o grande campeão da Copa do Brasil e vai ganhar a grande vaga na final da próxima edição da Libertadores, galera. Você que gosta aí de futebol, tá acompanhando tudo, deixe seu like aí no nosso canal, deixa nos comentários aí quem vocês acham que vai ser campeão, se vai ser o Flamengo, se vai ser o Corinthians e quem é o merecedor, o grande merecedor desse título da Copa do Brasil. Não esquece também, se inscreve no nosso canal se você não é inscrito e ativando o sininho das notificações, você não vai ficar de fora de nenhuma novidade do seu time de coração aqui no nosso canal. Galera, eu vou ficando por aqui. Valeu, fui e nos vemos aí nos próximos vídeos.